Ao decorrer do ano, nós temos muitas tarefas para cumprir no cultivo de pimenta do reino. E a Embrapa, sabendo desse desafio de nos organizarmos no decorrer do ano, fez esse calendário aqui. E olha só, cada mês ele vai nos orientar várias das tarefas, dos manejos que nós devemos obedecer naquele mês para poder conseguirmos ter um pimental bem sucedido. Mas não se preocupa, eu tenho aqui o físico, mas eu vou trazer para você aqui o digital. Aliás, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora lá ver o que devemos fazer em cada mês no cultivo da pimenta do reino. E aí, pessoal, eu me chamo Fernando e bora aqui direto para o calendário digital para você acompanhar junto comigo. É importante dizer, gente, que aqui é o calendário de 2021 até 2023, pelo menos os números do calendário, as datas do calendário. Nós estamos em 2024, mas as tarefas, os manejos que eles organizaram por mês aqui não perderam o sentido, tá bom? Então, ignorem o fato de ser um calendário 2021 aqui no calendário digital. Janeiro, aqui na nossa região, a gente já começa a plantar as mudas. Isso porque, nesse período de janeiro até março, geralmente é quando começa a chover bastante aqui na nossa região. E por isso é tão importante aproveitarmos essa época para realizarmos o plantio das nossas mudas. Cobrir as mudas com palha é um manejo que algumas pessoas fazem, fazer adubação se a planta estiver no segundo ano de cultivo, monitorar o ataque de pragas e doenças, como por exemplo pulgões, que nessa época geralmente surgem, cochonilhas e outros insetos. Aqui algo que eu acho fundamental, que é monitorar a floração e evitar que falte água durante esse período. Gente, isso porque a gente, quando tem um pimental já formado, nessa época está acontecendo a floração, está acontecendo a emissão das espigas e a abertura das flores. Se nesse período faltar chuva ou se nesse período faltar umidade para a planta no solo, pode ter certeza que grande parte das flores serão abortadas, grande parte das flores não serão fecundadas e por conta disso, meses depois, na época da colheita, você não terá frutos para colher. Então, nessa época é fundamental você monitorar constantemente a presença das flores no seu pimental. E aqui fazer adubação foliar se necessário. E aqui tem uma coisa bacana que é o chamado Fica a Dica, da Embrapa. A Embrapa recomenda 7 cultivares de pimenta do reino, 7 variedades ou cultivares de pimenta do reino, para o estado do Pará. São elas Bragantina, Singapura, Guajarina e várias outras. E olha só, ele recomenda bem aqui um viveiro credenciado para você fazer a aquisição de suas mudas, que por acaso é o Viveiro Promudas, localizado aqui em Castanhal. Gente, se a própria Embrapa já nos reconhece hoje como um viveiro que merece esse destaque, eu acho que você também poderia dar esse reconhecimento pra gente, dar esse apoio. Vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, você sabe que isso faz muita diferença pra gente e não se esquece de se inscrever no canal, para você não perder os próximos vídeos. Agora, bora para fevereiro. Em fevereiro, como tem muitas chuvas acontecendo, uma das coisas que cresce além da pimenteira do reino é também o mato. Nessa época, é constante o controle das plantas daninhas. Então você tem que fazer periodicamente a roçagem. Também, como a planta está crescendo bastante, a pimenteira do reino está crescendo bastante, é importante que você faça o manejo do amarrio, que nada mais é do que você amarrar a pimenteira do reino ao tutor, para que ela consiga se ligar, se prender a ele e ir crescendo na vertical. Aqui você pode também realizar a primeira adubação de crescimento, cerca de um mês depois do pegamento das mudas no chão, ou seja, do plantio das mudas no solo. E aqui, caso você esteja cultivando com o tutor vivo de Gliricídia, já entra a primeira poda do tutor, que acontece para desbrotar os galhos que nasceram do seu meio do tutor vivo para baixo, para não atrapalhar o crescimento da pimenteira do reino. Março, já acabando as chuvas, bora ver o que a gente tem que fazer. Novamente, manter a área livre de mato, ou pelo menos controlar o máximo possível a presença do mato. Aqui continua com amarrio e agora a Embrapa destaca que você deve fazer o controle do mato por meio de roçagem e não por meio de capina usando enxada. Isso porque, gente, a pimenta do reino tem uma raiz superficial, ou seja, bem próxima ao solo. E quando você passa a enxada, o risco é muito grande de você cortar, de você danificar as raízes. E qualquer dano causado às raízes é uma porta de entrada para o ataque de nematóides, que são vermes minúsculos que penetram nas plantas por meio de suas raízes, no caso da pimenteira do reino, por meio de suas raízes, e também entrada para fungos, como por exemplo o Fusarium solane, que é o fungo causador da doença chamada fusariose. Então, com o rompimento das raízes com a enxada, você vai abrir oportunidade para a entrada de nematóides e fungos na sua pimenteira do reino. Então, evita a capina. E aqui continua com a adubação, monitorar pragas e doenças e continuar
a poda da glericídia. Lembrando de aproveitar os galhos para poder fazer a cobertura morta ao entorno das plantas. E aqui uma dica interessante. Caso você não consiga reconhecer doenças e pragas no seu cultivo de pimenta do reino, a Embrapa deixa aqui uma cartilha de orientação, que eu vou deixar também o link para essa cartilha aqui no link desse vídeo. Vai lá e baixa porque ajuda bastante. Agora bora para abril. Em abril já começa a diminuir o volume de chuvas aqui na nossa região. Ou seja, já é o momento de você começar a dar atenção para a temperatura do solo, para a falta de água. Então agora a técnica da cobertura morta, ainda mais se você utiliza glericídia, fica mais fácil, você tem que executar constantemente, ou seja, deixar o solo coberto ao entorno da planta com cobertura morta, justamente para evitar os prejuízos, os danos causados pela escassez de água nesse período. E as demais atividades são as mesmas dos meses anteriores. Gente, maio basicamente são as mesmas tarefas dos meses anteriores. Então, bora pular direto para o próximo mês. Em junho, nós já começamos a nos movimentar para começar a colheita. Isso porque tem muitas variedades de pimenta do reino que têm a sua colheita precoce ao decorrer do ano. Ou seja, tem a sua colheita bem próxima de junho, como é o caso aqui do calendário que está expondo. A gente, então, nesse momento, tem que se preparar. De que forma? Já começar a monitorar o ponto de maturação dos frutos no pimental. Qual é a cor que estão os frutos? Estão verdes? Estão amarelos? Estão avermelhados? Qual é o ponto de maturação para a gente poder definir e se preparar para não perder a época certa de colheita? Além disso, também já vai começar a preparar o local de secagem. Muitas pessoas aqui na região utilizam lonas para poder fazer a secagem ao sol. Então é muito importante limpar aquele local, deixar ele cercado para evitar a entrada de animais, e dessa forma você já está preparando para a colheita. Aqui também limpar e preparar o debulhador, que é uma máquina que faz a separação dos frutos do cacho, da espiga, preparar as escadas, os bisacos, todos os materiais. Aliás, escada, para quem não sabe, é o cavalete que nós utilizamos para poder subir nele e alcançar os cachos que estão mais no topo da pimenteira, e o bisaco é uma espécie de saco que a gente coloca aqui no ombro e vai jogando a pimenteira do reino colhida ali dentro. Beleza, finalizando o meio do ano, agora bora ver o que a gente tem que fazer no restante do ano, que com certeza é um semestre carregado de tarefas para quem cultiva a pimenta do reino. Então, bora ver mês a mês. Aqui já começamos as primeiras colheitas. Por exemplo, a Singapura, que é uma variedade bem precoce, que produz bem cedo no ano, você já vai colhendo os primeiros frutos. Você vai colher aqueles que estão mais amarelados, avermelhados. A gente faz uma primeira seleção, chamada de cata, que você vai literalmente catar aqueles que estão mais maduros. Manter a cobertura ao redor da planta, manter a higiene durante a colheita, lavar os equipamentos, são coisas já de praxe. Fazer a debulha, ou seja, a separação do fruto da espiga. Aqui uma coisa interessante, ventilar o produto antes de ensacar e armazenar. Gente, ventilar, para quem não sabe, nada mais é do que você literalmente ventilar a pimenteira colhida, a pimenta do reino seca colhida, para você poder retirar os chamados talos, que são as espigas que acabam vindo junto na colheita. Então você, na verdade, vai retirar durante a ventilação pedras, folhas, resto de talos e também a chamada pimenta xoxa, que é uma pimentinha do reino que ficou murcha durante a secagem. Ela não tem peso nenhum e é bom que ela seja retirada durante a ventilação, para que no final você tenha ensacado apenas frutos de boa qualidade e já secos, sem nenhum resíduo. Bora agora para agosto. Em agosto, algumas das variedades mais precoces, de colheita mais precoce no ano, elas já podem ter passado por uma colheita geral. Ou seja, você tem primeiro a cata, que é uma seleção, e depois a geral, que é literalmente colher tudo que está naquele pé. E aí, a Embrapa recomenda que você utilize um produto fungicida. No caso, foi a cauda bordaleza que é recomendado aqui. E a cauda bordaleza serve justamente para você impedir, ou pelo menos dificultar, a entrada de fungos nessas plantas que foram colhidas. Por quê? Quando você faz a colheita, você, querendo ou não, vai causar ferimentos. E aí, esses ferimentos são portas de entradas para fungos. Então, a cauda bordaleza entra aqui justamente para evitar essa contaminação pós-colheita. E as demais atividades são aquelas já citadas nos meses anteriores. Bora para setembro, já finalizando o ano. Aqui já começa a entrar a colheita de cultivares de variedades de pimenta do reino que já são mais tardias na sua safra, como por exemplo a Paniú ou a Panacota, que já tem uma colheita mais próxima aí do final do ano. E aqui já entra algumas tarefas diferentes, como por exemplo, para quem vai produzir sua própria muda, tem
já o preparo do viveiro. Você já começa a montar o viveiro para poder receber as mudas que virão em breve. Já em outubro, ainda está em período de colheita. E por conta disso, você permanece fazendo a colheita ali até esgotar todos os cachos. Também se recomenda fazer análise de solo, porque você vai começar a se preparar para o novo plantio do próximo ano, ou seja, já vai fazer análise de solo para poder mandar para o laboratório, para poder definir qual será a sua adubação. Também já recomenda aqui fazer o corte das plantas que servirão de matrizes para a formação das novas mudas. Então, de forma geral, em outubro você vai manter essa colheita do pimental já existente, ou se você vai fazer um novo plantio, você já vai fazer o preparo dessa nova área e dessas novas mudas. Já entrando aqui nos últimos meses, é muito importante a gente se concentrar nas tarefas, porque aqui a gente está finalizando a colheita e já entrando no próximo ano de plantio. Se a gente errar o manejo agora, a gente perde resultados da próxima colheita. Então, bora ver o que a gente tem que fazer nesse final de ano. Já em novembro, quase terminando o ano, você já vai começar o preparo de área, como por exemplo, fazer a calagem. Nada mais é do que colocar o calcário no solo. E é importante aqui no Pará porque nossos solos, como vocês bem sabem, são muito ácidos. Então é importante o uso do calcário. Também fazer a aquisição de tutores, no caso aqui da Gliricídia, o tutor vivo de Gliricídia. Também dando continuidade na produção das mudas de pimenta do reino. Aqui um detalhe muito interessante que é retirar as inflorescências, os cachos da pimenta do reino. Isso porque, gente, no primeiro ano é interessante que você não permita com que a planta produza frutos. Primeiro porque essa primeira safra geralmente é bem pequena. Você praticamente não tem retorno financeiro com essa primeira colheita. E além disso, quando você permite com que a planta tão pequena produza frutos nessa fase do seu crescimento, você acaba comprometendo os resultados da próxima colheita, que, teoricamente, já são bem melhores do que os resultados dessa primeira. Então é importante que você faça a retirada das primeiras flores durante esse primeiro ano. E para finalizar o ano, em dezembro, bora ver o que a gente tem que fazer. Em dezembro já faz o plantio das estacas de tutor vivo, no caso Gliricídia, ou mesmo já faz aí a colocação do tutor morto, né? Se for uma estaca de madeira morta. Aqui também já fala a abertura da cova, a adubação da cova, fazer a manutenção das mudas para poder realizar o plantio no futuro, continuar fazendo a retirada das flores durante o primeiro ano de cultivo do pimental já existente, e aqui fazer a marcação e o preparo das leiras. Ou seja, você preparar as leiras, preparar o solo para plantio e também marcar aonde vai se encontrar cada nova pimenteira do reino no futuro. Todos esses manejos citados aí pelo calendário da Embrapa são muito importantes, mas eu te garanto, de nada adianta fazer todas essas tarefas se no final das contas você utilizou uma muda de péssima qualidade para formar seu pimental. É por conta disso que eu recomendo que você assista a este outro vídeo, onde você vai aprender exatamente como escolher uma muda de boa qualidade de pimenta do reino. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.